Olá pessoal, sou o professor Ricardo Takaoka do INDEP, tenho pós-graduação em enfermagem do trabalho, especialização em gestão em saúde pela Federal de São Paulo, sou mestre em gerenciamento de serviço de saúde pela Unesp Botucatu, hoje atuo como consultor em saúde ocupacional e também sou professor no ensino superior. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Instituto de Pós-Graduação, que é o INDEP, está há 16 anos no mercado, ofertando diversas pós-graduações de excelência. Nós temos vários polos no Brasil e estou aqui também para te convidar para essa pós-graduação, que é de enfermagem do trabalho, e que esse profissional pode atuar em diversas áreas, como as zonas portuárias, aeroportos, serviços de hospedagem, as grandes indústrias, pode também trabalhar em clínicas de saúde ocupacional, fazer auditoria e também consultoria. O salário médio de um profissional desse chega de 6 mil a 12 mil reais, tá ok? Hoje quero falar um pouquinho sobre ergonomia no trabalho, que é fazer a adaptação do ambiente ao trabalhador. Nesse cenário, nós temos diversas patologias que acometem os trabalhadores, que nós chamamos de distúrbios ósseos-musculares relacionados ao trabalho. Isso não é nada bom, porque causa diversos afastamentos e eleva o custo do produto final das empresas. E que em alguns casos cabe até indenizações. Eu vou trazer 3 casos para que a gente possa analisar em conjunto. Esse primeiro caso é um trabalhador fazendo uma atividade em que seu cotovelo está acima da linha média do ombro. E vocês vão observar um desvio radial também no seu polegar, porque ele está fazendo uma pressão ali. Essa postura totalmente inadequada pode acarretar uma inflamação dos tendões do seu braço. Isso pode ocasionar um afastamento e também, totalmente relacionado à atividade de trabalho, uma comunicação de acidente de trabalho. E se ele tiver um afastamento prolongado, pode gerar uma instabilidade de emprego. Então, o enfermeiro do trabalho ele está nesse cenário para que ele possa evitar esses tipos de lesões. Ok? Vou trazer mais um caso para vocês, que é um trabalhador de 1,90 m de altura, sobre uma bancada ali a trabalho, e que ele está fazendo uma atividade em uma flexão da coluna lombar. Isso também não é nada bom, porque ele vai ter uma inflamação, porque ele sobrecarrega seus músculos aí na parte lombar e pode gerar um afastamento. Tenho também esse caso, onde o trabalhador tem, aí logo atrás, uma bancada toda estofada, que ele pode utilizá-la para conforto nessa atividade de trabalho, e que nesse momento ele não está utilizando. Isso também faz parte da nossa atividade, fazer uma blitz no local de trabalho para que a gente possa avaliar se o trabalhador está utilizando os equipamentos que nós ofertamos para conforto e para sua segurança também, ok? A perspectiva de atuação do enfermeiro do trabalho é buscar essa postura adequada, fazer a sua manutenção da sua saúde, trazer boas condições de trabalho. Porque se a gente não identificar essas inadequações ergonômicas, pode trazer diversos afastamentos e nós temos formas de evitá-las. Qual que é a participação do enfermeiro do trabalho na ergonomia? E vou trazer para vocês aqui diversos itens importantes que o enfermeiro do trabalho deve executar. As atividades desse enfermeiro, ele passa pela identificação das inadequações ergonômicas, ele passa por observar as insatisfações e investigar essas causas, apontar as patologias relacionadas às atividades laborativas, propor medidas corretivas, fazer a aplicação dessas medidas de conforto e também promover treinamento e orientações. Planejar e registrar essas atividades é de suma importância, porque ela pode auxiliar em diversas ações trabalhistas, ok? Quais são essas condições ergonômicas que a norma regulamentadora 17 transfere para que o trabalhador possa executar de forma confortável e segura, e que o enfermeiro do trabalho deve observar no seu cotidiano de trabalho? Uma delas é o ambiente de trabalho, onde ele deve olhar a harmonia da iluminação, do frio, do calor, da umidade, da vibração e do ruído. Outro aspecto é o mobiliário, que a gente deve observar a sua estrutura ergonômica e a adequação ao biotipo desse trabalhador. A postura na execução também é um item importante, para que a gente possa observar o levantamento e o transporte de carga. Vou dar vários exemplos aí à frente.
A atividade não pode ser repetitiva, a jornada de trabalho e a intensidade deve ser de forma ergonômica e harmoniosa. Nós devemos observar que o ambiente laboral e domiciliar pode ser prejudicial à saúde, porque ela está totalmente relacionada à nossa condição de saúde. Então, nosso ambiente, nossa atividade, ela deve ser executada com conforto, porque locais desorganizados, sujos ou com condições precárias pode prejudicar a saúde do trabalhador. Ela pode gerar retrabalhos, ela pode gerar acidentes de trabalho e diversas patologias, ok? Isso não é nada bom. Então o enfermeiro do trabalho tem esse papel de estar atento a proporcionar um ambiente com conforto. Então tudo deve ser funcional e ergonômico. E a gente deve pensar também na questão de segurança e de desempenho também dessa atividade, por questão da produtividade que nós temos que buscar nesse contexto aí, ok? O Comitê Interno de Ergonomia, ele pode ser uma grande ferramenta que auxilia nessa proporção de conforto, que é onde a gente vai dialogar em reuniões com os membros da equipe, que pode ser o médico, que deve ser também o gestor da área, o supervisor, a equipe de segurança do trabalho, que ali a gente vai discutir um pouquinho das inadequações identificadas. A gente vai propor medidas corretivas, a gente vai planejar elas, a gente vai olhar a questão de investimento, a gente vai distribuir responsabilidades e prazo e a gente vai acompanhar e registrar essas ações. Isso é importante para a efetividade da nossa atividade de trabalho, ok? Os treinamentos devem fazer parte também, porque a partir daí nós vamos transmitir informações de autocuidado, a gente vai conscientizar e ampliar o conhecimento na questão de promoção e prevenção e qualidade de vida nesses trabalhadores, ok? Uma das atividades, além dos treinamentos, nós podemos fazer a blitz no posto de trabalho, olhando a postura, olhando o encaixe, o equilíbrio, né? Olhando a questão da usabilidade, da visibilidade dos seus equipamentos ali no local. Algumas recomendações ergonômicas são fundamentais, e dentre elas, eu vou trazer diversos aspectos que estão relacionados e que nós podemos prevenir diversas patologias, ok? A proibição da execução de transporte manual de cargas, ela vem porque ela compromete a saúde do trabalhador. E o artigo 198 da CLT, ele traz que o peso máximo individual desse indivíduo deve ser até 60 quilos. Mas eu chamo a atenção nesse item. Tem trabalhadores que não têm o biotipo para carregar até 60 quilos. Então nós devemos ter atenção nesse biotipo, até quanto esse trabalhador consegue carregar, ok? Mas nós temos outros equipamentos que podem auxiliar, que eu vou trazer logo à frente aqui. A transferência de paciente, nós devemos ter muita atenção por questão de sobrepeso, mas nós temos equipamentos para utilizar. Nós temos materiais de insumos também e que devem ser carregados com equipamentos de movimentação de cargas. Tá? Nós temos que olhar para essa questão do paciente, olhando para a técnica correta, olhando para a questão das boas condições de saúde do nosso trabalhador, olhando para 2 ou mais trabalhadores para fazer essa movimentação. E a gente deve olhar também para dispositivos auxiliares, como eu deixei aí o exemplo na tela, ok? Nós temos diversos equipamentos que podem auxiliar nesse momento. Então a gente tem que inventar e ajudar a não sobrecarregar a nossa atividade de trabalho, ok? O levantamento, o transporte e a descarga individual de materiais, nós devemos utilizar esses carrinhos de mão, que eles fazem um auxílio para que a gente possa fazer essa transferência de materiais entre áreas, e que pode ser ao trabalhador uma ferramenta importante para evitar uma lesão. Os mobiliários também, como as bancadas, as mesas, as escrivanias, os painéis e assentos, devem atender todas essas condições de conforto. E aqui a gente deve observar a questão de apoio na região dorsal e dos braços, as condições para boa postura, a visualização e operacionalização desses equipamentos, superfície macia, revestimento espuma, arredondada, altura regulável, giratória. Os materiais e instrumentos adequados para a realização do procedimento devem ser confeccionados de forma ergonômica, inoxidáveis e resistentes, ok? A gente deve olhar para as condições desses materiais para uma melhor execução da atividade de trabalho, para a gente também não ter nenhum acidente de trabalho, ok?
Os pedais e comandos para acionamento dos pés também deve ter um posicionamento e dimensão que facilite esse alcance. Então, o uso consciente também é um aspecto importante no âmbito coletivo. As atividades em que os trabalhos devem ser realizados de pé e repetitiva, a gente deve observar algumas pausas durante essas atividades. Evitar retrabalhos, usar calçados seguros e confortáveis, porque aqui nós devemos ter atenção e evitar qualquer tipo de sobrecarga no sistema vascular do trabalhador. Todos os locais de trabalho devem possuir iluminação adequada, favorecendo a visualização precisa nos procedimentos, como o posicionamento dos equipamentos em relação ao biotipo. Nós devemos observar aqui também a questão de manutenção preventiva. Os equipamentos de apoio devem ser utilizados no cotidiano desses trabalhadores. E nós, como os profissionais de saúde, na prevenção, devemos orientá-los, supervisioná-los e cobrá-los da utilização desses equipamentos. A atenção na postura adequada do profissional de saúde também é um item importante. Evitar ângulo inadequado com sobrecarga no sistema musculoesquelética, porque a gente vai levar uma incidência de patologias, e a gente deve buscar também rodízios em unidades, atividades. Nós devemos observar também estimular a criatividade para o conforto, tá? Como para uma aferição de pressão arterial, o trabalhador pode estar sentado e não necessariamente estar de pé para fazer todas essas avaliações. A posição ao dormir, sentar e realizar qualquer atividade de limpeza deve ser de forma confortável, principalmente se a gente olha para o aspecto na hora do sono, que nós devemos ter um alinhamento da coluna vertebral, né, que esse sono deve ser confortável, ininterruptos de 8 horas. As horas extras e dobras de turnos também devem ser identificadas. A gente deve observar o limite físico e mental desses trabalhadores. Se na jornada de trabalho normal já se verifica casos de lesões, imagine se a gente não tem e aumenta a sobrecarga desse indivíduo. Então, dificuldade de concentração pode ser corriqueiramente um acidente de trabalho à frente, ok? A tensão provocada por fatores organizacionais também deve ser observada, porque a pressão psicológica aos colaboradores, com intenção de aumentar o ritmo de trabalho, eliminar pausas de repouso ou restringir o uso sanitário, pode trazer diversas patologias aos nossos indivíduos, principalmente as doenças emocionais. Então, trazer uma harmonia nas relações, o reconhecimento, a higiene mental, a postura ética é fundamental no nosso ambiente de trabalho. O protocolo de pausas deve ser aplicável no nosso ambiente de trabalho. E a gente deve buscar realizar 3 vezes durante a jornada de trabalho de 10 segundos. Uma pausa no início da atividade, no meio da atividade da jornada de trabalho e uma no final da jornada de trabalho com uma forma compensativa de relaxamento muscular. A atividade física também diária deve ser fundamental e ela deve estar aliada com a alimentação saudável. Ela deve buscar uma hidratação adequada, um equilíbrio financeiro e uma saúde mental, né, para que nada possa ser vulnerável a uma distração. Inclusive, a atividade física ela reduz o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, do diabetes, problemas relacionados também à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional. Nós devemos incentivar os trabalhadores a fazer uma atividade física diária, ok? Vocês compreenderam a atuação do enfermeiro do trabalho nas atividades laborativas? E elas podem ser inúmeras atividades, dentre elas essa de forma ergonômica, tá ok? Aguardo vocês na próxima aula e até breve!